Mas e aí, me conte, você fez a trajetória completa, igual o pai voltando. espera, ou você... Não, desisti no meio do caminho, daí foi fazendo outras coisas, daí caiu de paraquedas. Não, eu fiz ela inteira, Fiz a faculdade inteira, né? As duas ou só uma? Só uma. Eu não terminei do Cefet, que era de tecnologia, terminei em engenharia elétrica, porque no meio dela eu fiz uma graduação sanduíche na França. Daí era um programa que tinha Braftec, o nome na época, que depois veio aquele Ciências Sem Fronteiras na sequência, né? Uhum. Mas era um programa que eu ficava num pedaço da graduação lá na França, né? Eu fiquei 1 ano e meio lá, eu estudei tudo, a gente teve um mestrado de sanduíche lá no meio também. Eu voltei para o Brasil e comecei a carreira como engenheiro, literalmente, né? Então, a minha carreira começou num estágio lá na França, numa empresa de semicondutores, então bem técnico mesmo. E aqui no Brasil, quando eu voltei, eu comecei na Volvo, aqui na Volvo do Brasil. Então, como estágio na área técnica de suporte de equipamento de construção pesada. Então não era comercial? Não, eu comecei na parte de pós-venda, depois eu migrei lá dentro, né? Mas eu comecei no pós-venda numa área bem técnica mesmo, né? Entendi. Então a gente... E daí o desafio era legal, né? Porque quando eu comecei na Volvo, era muito mais atrelado à engenharia mecânica do que à engenharia elétrica. Então na parte técnica também eu tive que também começar a aprender coisa nova, né? Mas foi o mais perto de onde eu cheguei da engenharia, foi lá, tá? Dali para frente já foi para o outro lado. Mas essa época da Volvo foi muito legal, né? Foi assim, um baita aprendizado. Cara, você ficou quantos anos na Volvo? 4, 5, 6? Acho que 4 anos e meio na Volvo ali. Desde estagiário, daí engenheiro, daí a gente foi mudando de área lá dentro. Mas assim, uma baita experiência, né? Uma gigantesca. Você pegou os tempos bons, né? Aquelas PLR que na época era 40 pau e pegou umas partes boas, né? Peguei a parte boa da Volvo. Não, muito boa, inclusive. Muito boa. Tinha acabado de sair da faculdade, estava ali novinho, tipo, tudo. novinho, né? Pô, daí chegava no final do mês, tinha uma grana bizarra. E daí, cara, como que foi pra você quando você te chamaram, assim, pra segunda transição? Legal. Essa época também foi uma época difícil, assim, no sentido de decisão, né? Porque você imagina, meu pai é engenheiro de formação também, meu pai é engenheiro civil. Eu não sabia disso. E meu pai é engenheiro, minha mãe é pedagoga. Então, a gente sempre teve um viés muito de estudar em casa, sabe? Eu e meus 2 irmãos, somos 3, só homem em casa, só bagunça. E daí a gente... Coitada da tua mãe. Pouco, né? Tadinha dela. Mas deu tudo certo, né? É bom. Então, os 3 a gente sempre, poxa, a mãe sempre pedagoga e, cara, vamos estudar. E a gente sempre ia muito nessa linha, né? Então, a gente fez o caminho tradicional, né? Então, me formei engenheiro, estava numa multinacional desejada pelo engenheiro, que, poxa, uma Volvo da vida. Era o sonho do pai, né? Na teoria estava feito, né? E entrar numa multinacional. É o sonho da galera, né? E até aí tudo certo, né? Poxa, tá tudo bem, você tá como engenheiro, tá indo bem, tá crescendo... Vamos embora, vamos seguir uma carreira dessa. Só que aqui, nesse momento da minha vida, eu me sentia muito limitado. Porque, não só na Volvo, tá, mas numa empresa tradicional, eu era muito comprometido, né? Então, eu queria fazer muito, eu queria entregar mais. E eu olhava para o lado e via que o colega do lado não fazia isso. Só que no final do mês, o salário era igual. Então, eu ia lá e queria fazer mais... Mas eu não vi esse retorno no quesito financeiro, de crescimento. Então, isso começou a me incomodar um pouco, porque daí eu tinha que seguir uma carreira muito tradicional, né? E isso talvez era o que meu pai queria, mas não era o que eu queria, né? Era como se você não visse um reconhecimento naquilo que você estivesse fazendo. Eu acho que eu me sentia limitado. Acho que a verdade é que talvez a maneira como o crescimento ali da carreira ia se dar... ia ser assim muito lento ou muito... É que igual nossos pais, né? Eu lembro quando eu estava na Bosch, o irmão da Rafa, por exemplo, até dá para você contar a história do teu irmão, né? O teu irmão, ele... meu irmão, ele se formou em engenharia... Conta pra gente, Rafa, conta pra gente. Ele se formou em engenharia mecânica, estagiou na Bosch, acho que por um ano e meio. E, inclusive, ele não pôde ser efetivado porque ele estava terminando o TCC. E daí não podia efetivar, né? Logo que ele terminou o TCC, ele foi efetivado. E agora, daí ele ficou aqui muitos anos, foi expatriado para a Áustria. Trabalha lá agora. E agora ele é funcionário da Bosch austríaca, né? Então... E o pai dele era tipo um cara que era tipo um gerente de planta. Né? Ainda é tipo gerente de planta de todas as fábricas da Bosch do Brasil. E também, tipo, o cara ficou... sei lá, 40 anos de Bosch. Né? Tipo, mas é sonho de carreira, assim, sabe? O Marcelo, ele sempre falou, eu quero ser igual o meu pai dentro da empresa. Um dia eu vou sentar no mesmo lugar que ele.
E ele focou e ele tá indo nisso, tipo, decidido. Mas daí vem... eu queria que você contasse essa história para chegar nos nossos pais, por exemplo, ou até mesmo a carreira dentro de uma empresa. Pode ser que você fique fazendo isso que você estava fazendo durante um tempão, e esse crescimento ele só vai acontecer depois de 15 anos, 10 anos. E talvez nunca aconteça. Né? Enquanto que você, por si só, às vezes você consegue isso só mais rápido. Né? Dentro da empresa, não. E ainda mais empresa multinacional grande, assim, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas às vezes, pelo menos a experiência que eu tive, a multinacional, às vezes, ela parece até um órgão público, assim, né? Porque é tudo muito travado, engessado, né? Para você fazer uma coisa, você tem que seguir um processo, falar com outro, não sei o quê. Para você aprovar um projeto, você tem que falar com tantas pessoas. Era tipo um monte de reunião. Toda hora tinha reunião. Isso, de certa forma, imagina, você acumula isso ao longo do tempo e assim, para quem já tem um perfil mais ativo de, poxa, querer fazer mais... querer executar mais e querer olhar um pouco mais na frente, começa a incomodar um pouco, né? Porque essas travas, no final do dia, o processo, tudo isso é muito bom para uma empresa, né? Eu estou do lado... Agora, olhando mais como empresário, e realmente isso é muito importante, né? Mas quando isso passa a atrapalhar o desempenho ou até você começa a perder gente, você tem que ver se esse teu processo, na verdade, ao invés de te ajudar na composição do todo da empresa, na gestão dela, ele está te atrapalhando. Então, eu via muito dessas amarras acontecendo com coisas simples, até na Volvo, né? Em multinacionais, porque cada vez mais é muita gente, são vários processos e é mais difícil identificar isso, talvez, no dia a dia, né? Sim. Então, isso começou a me incomodar. E eu comecei a olhar coisas diferentes e tentar pensar em outros mercados. Mas você já estava pensando em sair lá ou não? Foi tipo o que aconteceu ali, o chamado para trabalhar na área de corretagem? Então, eu já estava um pouco incomodado com esse pensamento, mas eu não tinha nada em mente. Poxa, qual que é o próximo passo, né? Para onde que eu vou? Qual que é a direção disso aqui? Será que eu mudo de empresa e outra multinacional vai me trazer um pouco disso que eu estou buscando ou não, né? Então, eu não tinha exatamente o próximo passo ali. Foi quando surgiu a oportunidade daí de migrar totalmente para uma área que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi me tornar um corretor de seguro, né? Trabalhar na Prudential lá como life planner. Totalmente nada a ver. Então, uma área... O processo da Prudential já é meio engraçado, né? A participação dele, né? É um processo longo, ele demora bastante. Longo, né? O cara te chama lá, você vai lá, como é que era como é que era o nome daquelas 3 reuniões lá? As primeiras eram... Eu não lembro. Mas eram reuniões iniciais, vai. As reuniões iniciais, né? O cara chega lá, pô, ali, um dia, o que é a empresa? No outro dia, gente ganhando dinheiro pra caralho e tal. Aí no outro dia, como que você ganha dinheiro? E você fala assim, porra, 8%, vou ficar rico com esse negócio, né? É uma coisa muito agressiva, né? A demonstração, você vê assim, cara, é muito agressivo aquilo. Eu acho que de tudo que me chamou bastante atenção na Prudential foi um processo mais meritocrático. Exato, não, total meritocrático. Antes, né? Total assim, meritocrático, então, exato. Só você vender, é isso. Passa a depender mais de mim, né? Se eu entregar mais, então eu tenho mais reconhecimento. Se eu entrego menos, eu tenho menos reconhecimento. Foi onde a minha decisão falou assim, legal, eu acho que pode ser um lugar que talvez eu esteja buscando, né? Então, de novo, não foi necessariamente o produto ou a empresa, mas muito o modelo meritocrático dela que me fez, poxa, eu acho que nessa via aqui eu quero experimentar. E daí eu tiro um pouco dessa dor que eu estava sentindo na Volvo de, poxa, tá mais limitado, tá mais travado, sentir que talvez a meritocracia não é tão na essência. Então foi a migração. E foi um passo importante ali da carreira, porque deu muitas habilidades, né? Muitas skills, muito aprendizado, muita coisa boa mesmo, principalmente no lado comercial que eu aprendi. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei na Prudential durante 2 anos e pouquinho. Você venceu, né? Os caras falavam que você tinha que vencer 2 anos na Prudential para você...